Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão de meditação. Já sabem que costumo felicitar sempre as pessoas que aqui vêm, porque realmente acho que priorizam a vossa vida de uma forma saudável e sábia. E hoje, particularmente, porque está um belo dia de sol, e pelo menos aqui, na Ericeira, o que é coisa rara. Mas mesmo assim, aqui estão com este compromisso de se devotarem uma hora ao vosso interior, à vossa investigação, à vossa, nem vou dizer busca, à vossa investigação da verdade, à vossa compreensão da verdade. E isto é maravilhoso, é maravilhoso. Uma pessoa faz estas sessões de meditação por encontrar paz, por se compreender a si própria, para clarear a mente, para se libertar completamente do sofrimento, para se libertar da roda das reencarnações, para poder ser o melhor ser humano. E qualquer uma destes objetivos ou destas vertentes é uma mais-valia muito, muito grande para vós todos individualmente e para a humanidade, porque são rasgos de luz que se acendem, não é? São rasgos de luz que se acendem no planeta quando nós temos um discernimento, uma compreensão interior, um momento de paz. São, são raros às vezes no cômputo geral do planeta todo, hum, as pessoas que podem ter momentos de paz interiores mais profundos e, portanto, estamos digamos, é uma pequena contribuição para a paz no mundo. Estes rasgos, estes momentos que temos de aquietação interior, de apaziguamento mental, de apaziguamento das volições, do fazer, do querer, do responder, esta não recriação automática de nós mesmos é fundamental para o apaziguar das mentes na esfera planetária, na esfera planetária, claro, individualmente, cada um de nós, mas para apaziguar esta evolução, este burburinho que não deixa a paz assentar, ao fim e ao cabo. Estamos sempre a recriar-nos num automatismo que se não criarmos espaços, se não criarmos um hiato, não é? Entre a ação e a reação, entre o contacto e a nossa reação imediata que advém desse contacto, a paz não se cria, não se não tem espaço, não tem oportunidade de se estabelecer. Portanto, não é coisa pouca. Vamos então, o nosso momento percebermos de percebermos como estamos, sem qualquer tipo de julgamento, perceber como é que está a mente e o coração, e o corpo está tenso, não está tenso. Quando olharem para os vossos estados mentais e para as vossas emoções, apercebam-se também da mudança. Por vezes está um estado mental presente, por vezes está outro, um pensamento, depois esse pensamento já não está. Isto é uma forma de nos relacionarmos com a insubstancialidade dos pensamentos, das emoções, vê-los como ondas que se criam e que cessam, movimentos, a raiva, o rancor, o ciúme, o sentimento de amizade, às vezes temos, outras vezes não temos. As coisas estão presentes, depois não estão presentes. O que é que nos agarramos realmente? Esta consciência que vê que as coisas estão presentes e não estão presentes. Vamos voltando a este ponto da consciência que sabe. Neste momento, conscientes do corpo, da mente, estado emocional,
conscientes da nossa aspiração, a aspiração de cada um. Como estão os ombros, como estão as plantas dos pés, como está o topo da cabeça. Temos as condições para estarmos aqui neste momento. Temos o sítio onde nos sentamos, o teto que nos protege, que nos abriga, o computador que nos facilita. Temos o corpo com saúde suficiente para estar aqui presente. Temos a mente com saúde suficiente para estar aqui presente. Temos amigos, temos um grupo de pessoas que se junta, temos companheiros no caminho, conhecemos, não conhecemos, companheiros no caminho. Entramos em contacto com a respiração, o fluir da vida, a respiração que nos liga a todos. Vamos começar então pela planta dos pés, o nosso fragmento do corpo, sentir essa área, sentir mesmo essa área, ficar aí com a nossa mente por um momento. O quão ela quer fugir e o quão a gente a mantém. Surgem outras palavras, surgem outras emoções, mantemos a mente. Sensação na planta dos pés, sensação na ponta dos dedos dos pés, sensação nos dedos dos pés, sensação no calcanhar, sensação no peito do pé, pé esquerdo, pé direito, sensação no tornozelo, as canelas, barriga das pernas, os joelhos, parte de trás dos joelhos,
nossas coxas, parte de cima das pernas, encaixe com os ossos da bacia, sensação na nossa barriga, no interior. Respiramos na barriga, as nossas costas, nossas vértebras, subindo, as omoplatas, as clavículas, os ombros, vértebras no pescoço. Vamos descendo pelos braços, os cotovelos, os antebraços, os pulsos, as costas das mãos, nós dos dedos, ponta dos dedos, sensação na zona das unhas, zona à volta das unhas, sensação. Subimos agora para o nosso peito, o nosso coração, lá dentro, investigamos lá dentro o que é que se passa nessa área. Saltamos fundo, damos um saltinho fundo no nosso coração. Deixamos que o coração se expanda, se abra. Vamos imaginar mesmo flor a abrir no coração. Subimos a nossa garganta. Deixamos que uma energia limpa a purifique. Soltar o que está preso, envolvendo o pescoço, deixar ir. A zona do maxilar,
o nosso rosto, sensação na boca, o céu da boca, sensação no interior dos ossos, os dentes, cana do nariz, nossa testa, o crânio, como um todo, cabeça como um todo, maçãs do rosto, interior dos olhos, alto da cabeça, topo da cabeça. Vamos ficar agora com a nossa respiração por alguns momentos, desejando bem a nós próprios, desejando bem aos outros. Inspiração consciente, expiração consciente. Por alguns minutos, é o vosso tempo, é o vosso espaço.
desejando o bem a cada célula do nosso corpo, desejando o bem a cada célula de todos os corpos, todos os seres. Que a bem-crença permeie todos os recantos do nosso ser, que a bem-crença permeie as mágoas, as felicidades, as tristezas, as células, a mente, o corpo, o cérebro, o coração, permeie. Permeie o espaço à nossa volta, o espaço acima de nós, em redor do corpo, dentro da sala, fora do edifício, acima do edifício. Permeie o espaço mais ao largo, mais acima, espaço à volta do planeta, dentro do planeta, na superfície do planeta. Preenche esse espaço com amor, com carinho, com ternura, com amor. Preenche os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que conhecemos, as pessoas que gostamos, que não gostamos, as pessoas que não conhecemos. Lembrarmos de termos este sentimento presente quando vamos a caminhar, quando vamos às compras, quando vamos no carro, no transporte, quando encontramos alguém, bem-crença, amor incondicional, aceitação total. O espaço à nossa volta, o espaço dentro de nós, a respiração aqui presente. O silêncio, a paz, o destemor. Vou tocar o gongo. Podem ficar
presentes com o som, até deixarem de o ouvir por completo. Eu hoje lembrei-me de falar de algo que às vezes falamos assim muito por alto ou de raspão, porque às vezes os conceitos não conseguimos explicar em poucas palavras e, porque as palavras também não alcançam a plenitude de certas noções. Mas muitas vezes realmente falamos em recriação, em recriarmos a nós próprios, em recriarmos-nos a nós próprios, e falamos disso do ponto de vista como isso sendo algo não desejável ou não positivo. E eu queria explicar um pouco isso, porque podemos estar a falar de coisas diferentes. Uma coisa é nós nos recriamos a nós próprios quando estamos na nossa vida e temos facetas que não gostamos, ou temos momentos da nossa vida que queremos ultrapassar, não é? Que queremos esquecer, mas esquecer não resulta realmente, portanto queremos ultrapassar, queremos sublimar, e portanto recriamos-nos até em mudanças de vida. Muitas vezes, por exemplo, os monges têm que quando saem de monges ou de monjas, têm que se recriar na vida, têm que se recriar numa nova situação. E é assim para qualquer pessoa, quando mudamos de sítio, mudamos de casa, mudamos de relação, mudamos de trabalho, e às vezes não é tanto estas coisas tangíveis, é mais o que queremos mudar a nossa maneira de estar na vida. Então recriamos-nos a nós próprios realmente. E, e isso não tem nada de mal. Esse é um passo, normalmente, quando o fazemos com uma atitude positiva, é um passo positivo. Aqui, quando falamos em recriarmos a nós próprios, quando falamos num outro âmbito, num sentido não desejável, digamos assim, tem a ver com esta contínua recriação de nós mesmos como algo, como um ser, é aquilo que perpetua, ao fim e ao cabo, a roda do samsara, a roda dos nascimentos e das mortes, e a roda desta existência numa certa insatisfação. E então queria fazer esta distinção entre este recriar-nos a nós próprios de uma forma positiva, que é quando nos recriamos em alguém que mais criativo, mais saudável, mais elevado, mais vivo, mais feliz, que é completamente desejável, não é? Que é muito bom fazermos isso. Queria só fazer esta distinção entre isso e o recriarmos a nós próprios como esta contínua busca de algo satisfatório numa situação, num meio que não é satisfatório em si, no meio manifestado. E, portanto, mesmo quando fazemos essa recriação positiva, digamos assim, de nós próprios numa nova situação, numa nova forma de estar, num novo trabalho, numa nova família, numa nova função, isso está tudo bem, enquanto não procuramos aí a nossa felicidade incondicional e enquanto não temos aí um sentido de identificação como aquilo vai nos salvar em si. É claro que as situações podem ser mais benéficas ou menos benéficas e, portanto, as situações podem ser uma ponte ou uma, o que parece uma tábua de salvação, mas a tábua de salvação verdadeira é a nossa relação com a situação em que estamos no momento presente. Essa é que é a verdadeira tábua de salvação. Seja ela um momento de transição, seja ela uma situação antiga, seja uma situação nova, a nossa relação com o momento presente é que é a tábua de salvação. Não é uma pessoa, não é uma situação, não é uma nova identidade. E, portanto, é importante esta questão desta busca de identidade insaciável que nós temos, para nos recriarmos em alguém
que depois, ao fim e ao cabo, vai ser uma identidade que não é duradoura também e que vai mudar e à qual nos apegamos e depois temos que nos desapegar ou perceber que nós não somos realmente aquela identidade e isso causa um sofrimento indefinidamente contínuo, digamos assim. Até termos este rasgo de clareza de perceber que não está aí a nossa felicidade, que não jaz em nenhum tipo de manifestação a nossa felicidade. Felicidade incondicionada. Tal como as próprias palavras indicam, não é? Situações condicionadas, felicidade condicionada. Relação incondicionada com a situação, felicidade incondicionada. Muitas vezes até nas pessoas que se vão ordenar dizemos isto, não é? Porque não basta pôr um manto para ser feliz, não faz sentido nenhum. É um passo numa direção e é uma dedicação muito grande a um certo tipo de caminho, mas é isso, depois vai depender da nossa relação com aquilo que estamos a fazer. Se estamos mais uma vez à procura de um sentido de identidade, então que esquecemos, não é por aí, não é essa a questão. É muito importante perceber isto porque não queremos perpetuar sofrimento, obviamente, e todo este ensinamento do Buda, e não só de outros seres que também falaram desta forma, é neste sentido, realmente nos libertarmos daquilo que nos agarra, que nos mantém aqui presos a uma certa roda mental e emocional também, que não nos deixa ser felizes, que não nos deixa expandir completamente, que não nos deixa sublimar completamente e ultrapassarmos de qualquer forma, em qualquer dimensão, digamos assim, esta condição humana em que nos encontramos. O, o paradoxo é este, é que ultrapassamos a condição humana quando percebemos que não somos a condição humana, mas para fazer essa sublimação temos que aceitar por completo a condição humana em que estamos. Aceitação completa, desidentificação total. O paradoxo é este. E é nesta crista da onda que temos que navegar. E portanto, se isto soa tudo talvez um pouco assustador, ou se começa a faltar os pontos de referência, também deem os passos de acordo com aquilo que vos faz sentido. Não é por eu dizer isto que agora tenho que saltar para esta. Não me devia estar a identificar. Não é não me devia estar identificado. É perceber quando dá a identificação e perceber o que é que a identificação faz. Portanto, é um estudo, é uma investigação. E por vocês próprios percebem. Esta identificação ainda tem lugar no mundo, ainda preciso dela, ainda acho que preciso dela, ou já me está a causar uma dificuldade de não estar bem comigo próprio. Não estar bem com os outros à minha volta. E portanto é uma investigação vossa. Aqui quando há uma palestra, quando há uma sessão destas, quando falamos sobre o Dhamma, estamos a trazer as noções, os conceitos à mente, para que eles fiquem mais vivos, mais ativados e possamos investigar com estas noções também à mente. Não só a partir de um ponto mais pessoal ao qual estamos habituados, mas com outras noções também que precisamos de reavivar. Já sabem que conceitos com os quais não crescemos precisam de ser alimentados e reativados se nos fizerem sentido, se achamos que são realmente benéficos. E, portanto, às vezes também é interessante investigar mesmo as coisas que à partida não nos fazem sentido imediato, deixá-los aqui presentes em algum campo da nossa vida para perceber se poderão ter algum uso. Isto são noções que não são para tornar a vida mais fácil ou para dar um sentido artificial. São questões de investigação, de perceber realmente o que é a vida, o que é a existência, o que é a felicidade, onde é que isso jaz realmente. A felicidade é interessante, não é? Normalmente há quem diga que a maneira mais certa de nos tornarmos infelizes é estarmos sempre à procura de ser felizes, e isso tem o seu quê? Isso tem o seu quê de verdadeiro, porque pode ser uma obsessão muito egoica. Então, até aí, observar isso, se estamos à procura de ser felizes ainda a partir do ponto de vista do ego, o que implicaria termos as coisas como queremos, a partir do ponto de vista do ego, é uma forma muito, muito boa de sermos infelizes. E, portanto, as pessoas que às vezes que encetam um determinado caminho verdadeiro e realmente genuíno de uma certa busca, às vezes acabam por cair no cadafalso de
ficam perdem os 2 mundos, não é? Isto é importante perceber. E realmente às vezes um mundo ilusório, nós nunca foi um refúgio seguro. Nós é que vamos nos estando nele ou nos mantendo nele enquanto ele faz algum sentido, mas quando deixa de fazer sentido não há volta a dar. Mas aí temos que encetar um caminho realmente muito honesto com nós próprios, muito genuíno, de uma compreensão da realidade, da verdade, muito, muito perentória, muito honesta, muito presente. E portanto vamos nos ter que relembrar destas noções, porque às vezes andamos muito tempo num certo caminho, mas com uma certa identificação ainda com a pessoa que está a caminhar. E pronto, são só ah, noções para nos lembrarmos, para investigarmos, para termos em atenção. E a intenção também é importante, realmente percebemos qual é a nossa intenção nos passos. Normalmente até diz-se que portanto, nós vimos para uma determinada vida com determinado karma também, não é? E esse karma, o Buda explica desta forma, esse karma acaba por ser o campo que nós temos para trabalhar. É aquilo que desenvolvemos e aquilo que temos para trabalhar. Nesse campo surge a consciência, porque e a consciência há de ser a semente, a consciência cognitiva, estamos a falar dos 5 khandhas aqui, a consciência que é aquilo que acaba por ressurgir, ah, por vir novamente à superfície de uma vida para a outra, digamos assim. Não estamos a falar de uma consciência a nível de toda abrangente, mas de uma consciência mais humana, a consciência de nossa consciência cognitiva do dia a dia. E, portanto, essa consciência é a semente daquilo que há de surgir novamente. Portanto, essa recriação é a semente que vem nesse campo do karma passado. E diz-se que o desejo, ou esta tanha, esta sede, esta ânsia de nos tornarmos em algo, de continuarmos aqui, de nos agarrarmos a alguma coisa, de nos identificarmos, é como se fosse a umidade. A umidade que faz com que essa semente cresça e se torne realmente numa nova identidade, numa nova personalidade, numa nova identificação. E, portanto, isso é o que nos mantém na roda desta insatisfação, na roda do nascimento e da morte. É interessante o Buda fazer este paralelismo, o karma ser o campo, a consciência cognitiva ser a semente e este querer, esta ânsia, este desejo, ânsia, não é? Ser a umidade que acaba por fazer com que criar as condições para a semente crescer. O karma acaba por ser também acaba já ter os nutrientes, não é? Por isso é que não se fala aqui neste paralelismo em nutrientes, porque o karma, enquanto campo, já tem os nutrientes em si. Depois vamos criando novo karma enquanto vivemos, portanto, novos nutrientes, vamos dando a esta semente e, portanto, ela vai crescendo. Ah, Aqui, quando pensamos em karma e pensamos no karma que leva ao fim do karma, ao fim e ao cabo, é isto, é tirar este alimento a uma certa identificação, a uma certa personificação, que só vai criar mais karma no futuro, se não, a menos que lhe retiremos realmente esse alimento. O alimento acaba por ser a ilusão, acaba por ser também um pouco os nossos apegos, os nossos medos, a incompreensão, portanto, a não realização da verdade, acaba por ser o alimento, acaba por ser essa ignorância, essa ilusão em que vivemos. Não sei se alguém tem questões, estejam à vontade para colocar questões no chat. Quando falei ainda há pouco de paz, desta paz que se sente, ou destes momentos de paz que temos, parece que temos que estabilizar a mente de certa forma, para essa paz surgir. E na verdade é assim, imaginem, mesmo quando se fala em concentração, em samadhi é estarmos no nosso centro, ao fim e ao cabo, não é um foco exterior. Hum, é mais um estar no nosso centro. E é um estabelecermos, e se pensarmos desta forma, em estabelecermos, percebemos que aí há um apaziguamento, há paz. E portanto, quando se diz que é uma mente concentrada, é uma mente pacífica, também se diz feliz, mas aqui estou a explorar este aspecto da paz. Ah,
podemos perceber desta forma, não é? A mente concentrada, concêntrica, digamos assim, no centro, é uma mente estabelecida, uma mente pacífica. Temos aqui uma palavra, uma pergunta. É uma pergunta grande. Boa tarde, gostaria de fazer uma questão. Ajan Cimento costuma dizer que a consciência por si só é livre de fenómenos condicionados, sendo ela mesma um fenómeno incondicionado. Isto parece uma descrição do próprio Nibbana. Ao mesmo tempo, sim, eu posso dizer já que sim esta parte. Ao mesmo tempo também parece um pouco o Atman do hinduísmo dos Vedas. No entanto, é dito que a consciência por si é apenas um agregado da mente, não sendo o próprio Nibbana. Também é verdade, já lá vamos. Parece totalmente contradição, mas já lá vamos. O que me parece uma contradição. Acha que podia explicar isto um pouco melhor? Pode ser só usa as mesmas palavras para significados diferentes? É sim, senhor. Obrigado, Jean Primário. Peço desculpa por não ser algo exatamente relacionado ao tema. É muito relacionado ao tema, completamente. Não, é isto mesmo que eu estava a dizer ainda há pouco com consciência cognitiva. Usamos claramente a mesma palavra para coisas diferentes, é um facto. Portanto, quando o Agent Semedo diz que a consciência por si só é livre de fenómenos condicionados, não está a falar desta consciência cognitiva. Está a falar desta consciência que é una. Não é? Una, que não é pessoal, que não é individual, ou seja, é a consciência como um todo. E essa consciência, quando se equipara essa consciência ao Nirvana ou ao Nibbana, é isso mesmo. É porque essa consciência é como, é como voltarmos a. É como ultrapassarmos a dualidade e voltarmos à unidade. E portanto, essa unidade é uma consciência. E quando nós praticamos este estado de consciência, awareness em inglês, não é? É essa consciência, não é uma consciência individualizada. É quase como que nos sintonizamos com uma consciência que é como se fosse pano de fundo da existência, se quisermos dizer assim. E nesse pano de fundo da existência já não há o um e o outro, já não é o eu e o outro, e é uma consciência que tudo abrange e, e que não está condicionada por nada, porque ao fim e ao cabo é uma consciência que engloba tudo, não pertencendo ela ao manifestado ou ao condicionado. Quando nós nos treinamos a estar presentes, a nos polarizarmos na tal consciência que sabe o que está a acontecer, mas que não é o que está a acontecer, estamos a polarizar-nos nessa consciência, que não é nossa, ao princípio há uma ponte, não é? Portanto, parece que é a nossa consciência, ou que estamos a saber as coisas naquele momento, mas acaba por ser essa consciência que é um todo. E quando falamos no Nirvana ou no Nibbana, é equiparado essa consciência exatamente nesse sentido, porque essa consciência é realmente aquilo, é o transcendente, ao fim e ao cabo. Há aqui, reparem que estamos a falar de coisas muito transcendentes, mas são coisas tangíveis a partir deste momento, deste corpo, da nossa existência, desta compreensão, porque senão não seria possível. Portanto, nós estamos a falar de fazer o caminho, estamos a falar mesmo a sério. Aquilo que nos liberta completamente de todo o mundo condicionado. E não é só, é no momento, mas também pôr, chegar a um ponto em que se termina o ciclo das vidas, do nascimento e da morte, das reencarnações, não é coisa pouca. Mas é possível e nós vamos experienciando isso. E nesta altura do mundo, da vida, que se fala tanto nisto também, e ainda bem, para contrabalançar outras coisas, não é? Mas se fala-se tanto porque está, na verdade, essa possibilidade que sempre houve está também muito emergente agora. E portanto, ao fim e ao cabo, este acreditar que isto é possível, não é? Que é o acreditar no sentido de confiar isto é uma possibilidade, faz-se através desta investigação, desta experiência, em cada momento em que nos polarizamos na tal consciência que sabe o que está a acontecer, mas que não é o que está a acontecer, simplesmente sabe e não é afetada por isso, simplesmente sabe, tenho uma dor, estou a sofrer, há sofrimento presente, há dor presente, há felicidade, há confusão, é mesmo algo que ultrapassa todo o mundo manifestado, que está para além.
E portanto, quando o Ajahn Sumedho fala dessa consciência, é essa consciência, que não é consciência daquilo que se chama os 5 khandhas, ainda há bocado falei, quando estava a falar da outra consciência, que é a semente, digamos assim, que é a semente da reencarnação, ao fim e ao cabo, a semente da personalidade e da personificação e da identidade, essa é que faz parte dos 5 agregados da existência. Portanto, quando nós falamos nestes 5 agregados, estamos a falar do corpo, estamos a falar das sensações, estamos a falar das percepções, estamos a falar da mente, estamos a falar da consciência cognitiva. E, portanto, em português, usamos ambas as palavras para a mesma, para coisas diferentes, e por isso é que tentamos dizer consciência cognitiva. Às vezes, e o Agendamic, por exemplo, usa cognição, mesmo para já fazer esta distinção completa, para não haver esta confusão. Mas pronto, lá está, estamos a falar de algo que às vezes as palavras, mesmo em português, não definem por completo, por isso é que às vezes não temos uma palavra só para definir. Portanto, consciência, consciência cognitiva, consciência sensorial é também muito usado, é a consciência que nos vem através dos sentidos, ao fim e ao cabo, é a consciência deixei as chaves do carro aonde, é a consciência de ontem trabalhei muito ou estou cansado, é a consciência de se calhar é melhor ajudar aquela pessoa neste momento, é a consciência cívica, é a consciência social, é a consciência ambiental, mas podemos perfeitamente ver aqui, e é por isso, não é por acaso também que temos a mesma palavra para duas coisas diferentes, mas que ao fim e ao cabo é claro que estão interligadas. Podemos ver aqui que essa consciência é o que faz a ponte. Se essa consciência, e isto é algo que mesmo dentro do budismo discute-se sobre isto, não é? O que é que passa de uma vida para a outra? Há pessoas que dizem que se passa o karma, passa a ação, aquilo que nós podemos em ação de uma vida passa para a outra, que está completamente correto. Mas então o que é que reencarna, não é? Então, uma das formas de explicar também é que o reencarna é essa tal consciência cognitiva ou consciência sensorial ou o fruto dela que vai encontrar novo solo numa nova vida. E é claro que essa consciência cívica, também cívica, ambiental, social, etc., quando nós pensamos a nível ambiental, estamos a pensar para além de nós próprios, a nível social, a nível cívico, já estamos a pensar um pouco para além de nós próprios. E é por isso que isso, a consciência acaba por também fazer ligação à outra consciência. É essa consciência una, universal, que não é individualizada, a consciência que não é individualizada nem deixa de ser individualizada porque já não está dentro destes padrões dualistas que estamos habituados a lidar com. E então é nesse sentido, portanto, quando se fala aqui, ao mesmo tempo também parece um pouco o Atman, do hinduísmo dos Vedas, o Atman ou seja, a maneira de explicar, as coisas não deixam de estar relacionadas, mas o Atman é como se fosse a consciência individualizada ou célula divina dentro de cada um ser, que um dia há de voltar ao todo, ao Brahman, a Deus, e portanto, nesse sentido, posso dizer que há um paralelismo. Não estou a dizer que é a mesma coisa que não é, nem que não é, mas é uma forma diferente de explicar. Podemos dizer que há um paralelismo na tal consciência. E no budismo é mais a questão que a consciência individualizada, na verdade, é uma certa ilusão. Na verdade, nós nunca fomos separados do todo. Caímos, caímos na ilusão de que somos separados do todo, que somos separados dos outros, que existe o eu e os outros. Porque para funcionar neste mundo é como se essa ilusão, a realidade convencional, torna as coisas mais funcionáveis. Mas é uma ilusão, ou seja, nunca aconteceu realmente, ou não é a realidade última. E portanto é uma noção que temos de uma dimensão, digamos assim, de uma dimensão de ser, de existência, de estar, mas não é uma realidade última. E portanto distingue-se, vá lá, da forma de explicar do Atman nesse sentido. Portanto, duas consciências, consciência cognitiva sensorial é a semente que tem o kama como campo para frutificar e que tem o anseio, ou tana, como umidade para continuar a crescer. Isso é a consciência que faz parte dos 5 elementos que compõem, dos 5 agregados que compõem a nossa persona, a nossa personalidade, consciência cognitiva, que acaba por ser o elo de ligação para aquilo que reencarna.
tal como o elo de ligação para aquilo que reencarna, também é o elo de ligação para a consciência una, para o todo. É como, às vezes, equiparamos também essa consciência, lá está, essa consciência cognitiva à mente, porque a mente é aquilo que também faz ligação, não é? E essa consciência cognitiva, consciência social, consciência ecológica, acaba por ser acaba por estar muito na mente, não é? Também ligado à mente. Portanto, as coisas às vezes interligam-se. E mesmo em Pali, às vezes, e mesmo noutras línguas, usa-se as palavras, tal como usamos consciência em português para duas coisas diferentes, também usa-se as palavras em sentidos diversos. Porque estão interligados e uma não quer dizer exatamente uma coisa, nem exatamente a outra, mas pode-se aplicar de formas diferentes. Torna a explicação às vezes um bocadinho confusa, mas também por isso é que é bom pormos estas perguntas para investigarmos, para percebermos porque as coisas não estão realmente, separadas. Mas essa unidade não implica a própria existência de um eu, mesmo que seja algo que tudo abrange, que iria contra o ensinamento de não eu, ou é apenas a ausência de identificação como com um eu convencional. O, 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 o não eu, que o Buda disse que é o não eu, são estes 5 agregados da mente, das formações mentais, das formações mentais, das sensações, da percepção do corpo físico e dessa consciência sensorial. Isto é o que ele disse que é não eu. Há quem interprete como dizendo que não existe um eu de todo, no condicionado ou no incondicionado. Até uma palavra, há uma parte dos Sutras que está traduzida dessa maneira. Mas não é isso, não é isso que o Buda disse. Portanto, aqui quando se põe esta questão, e eu percebo o que está a dizer, porque isto pode deixar um restício de identificação que pode causar um apego e pode causar uma não libertação. Pode ser um restício que ainda nos prenda. E, portanto, é importante não estarmos a tentar pegar a uma nova identidade toda abrangente, etc. Porque, na verdade, até mesmo o conceito de Deus ou o conceito de Brahma, é interessante perceber que também mesmo nos Vedas, o Brahma é a parte manifestada do imanifestado. Portanto, até Brahma, nos Vedas explica-se que o caminho, o objetivo do caminho é a união com o Brahma, com o todo, mas ainda o todo manifestado. Mas eles também dizem que esse Brahma tem 3 facetas e uma delas é o imanifestado. Em que aí até esse Brahma já não se pode considerar como tal. Portanto, estamos a fazer, e por isto, é que o Buda insistiu em não falar, não esmiuçar demasiado estes conceitos, estes termos, para não criarmos um conceito ao qual ficamos agarrados, porque a nossa mente tem muita tendência para criar conceitos. Eu ia dizer que a nossa mente não abrange. Eu acho que a nossa mente abrange, consegue lá chegar, consegue vislumbrar e consegue perceber, mesmo que não consiga pôr em palavras, consegue perceber. Mas por isso é que ele insistiu em não falar tanto assim destes assuntos, este aspecto do que é. Ele falou muito do não eu e não falou muito do eu ou de Deus, exatamente para não criarmos um conceito que limita uma realidade que podemos não conseguir estar a abranger ainda. E aqui também há uma questão importante nesta frase que Pedro disse, é a ausência de identificação como um eu convencional. Isto é muito importante, porque ao mesmo tempo é isso que faz a libertação. E que faz com que o tal identidade que possamos achar que é uma consciência una, deixamos de ver isso como uma identidade, porque isso passa pelo não manifestado. Portanto, temos aqui a dualidade, temos a unidade. Isto é como uma matemática, não é? Temos vários universos e uns funcionam neste universo que conhecemos, não é? Os números reais, os números naturais, etc. E depois passamos para uma abrangência que já não cabe dentro desta dimensão. E, portanto, quando temos uma relação, falámos há pouco que o que liberta é a relação, a tábua de salvação é a relação.
quando temos uma relação, também pela nossa compreensão, com essa consciência una, universal, podemos pôr assim, com esse nirvana, se nós formos pensar que o nirvana é uma nova identificação, estamos no cadafalso outra vez. Portanto, este teu ponto é muito importante. Mas quando percebemos quando temos uma relação com essa consciência, quando vamos nos apercebendo cada vez mais dela, do ponto de vista de não pessoal, ou seja, quando não a vemos como uma identidade fixa, como vemos o nosso eu como pessoa, digamos assim, então temos a relação correta com ela, temos uma relação libertadora, não temos uma relação que nos vai aprisionar cada vez mais. Portanto, até com a unidade, que é um passo, não podemos descuidar esse passo, não podemos achar que vamos passar por cima, que vamos passar para a não existência, sem passar por sem ultrapassar a dualidade, que acaba por ser a unicidade. Mas até com isso não podemos criar a nossa relação, se vai ser no sentido de criar uma nova identidade, vai ser algo que nos pode prender. Mas vamos dando os passos todos, não podemos saltar. São questões para a nossa compreensão ir-se fazendo e aprofundando. Obrigado pelas perguntas. As perguntas são importantes. Vamos então fazer o nosso minutinho de silêncio no fim. Boas investigações. Boa semana ou semanas. E manter isto em mente ou trazer à mente em certos momentos do dia, quando estamos naqueles momentos de espera de alguma coisa, por exemplo, é muito interessante, fazemos um muito bom uso do tempo quando estamos com estas ponderações, sem deixar de estar com atenção ao trânsito, às pessoas, etc. Vamos ter cuidado com tudo. Vamos então fazer só o nosso minutinho de silêncio, para também passarmos por uma transição para outra hora a seguir, para outra forma, para outro contexto, de uma forma suave, pacífica e consciente.